há qualquer coisa na relação com a beleza que é quando tudo parece que está destruído à nossa volta, quando tudo parece que está a cair, quando tudo parece que não há escapatória possível, e nós vemos qualquer coisa que o nosso olhar decide que é belo, porque a beleza está em quem olha, não é? Isto é belo, isto não é. Quando nós conseguimos ver beleza, quando estamos neste momento de tragédia, há alguma coisa que nos salva. Quando conseguimos ver beleza na falha. Também, sem dúvida. Quando estamos nestes momentos de terror absoluto, não é? Terror interno absoluto, ou de desesperança, e conseguimos, ainda assim, ver essa beleza, acho que há também esperança dentro de nós. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Curioso com o episódio de hoje? Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas, aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança entre o rigor e a arte esconde-se um pouco por todo o nosso cotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles. Puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute. Entrevistada é a realizadora de um dos filmes mais bonitos de sempre. Quando vi a sua primeira longa-metragem, A Metamorfose dos Pássaros, senti no grande ecrã o que é isso da transcendência da arte que nos eleva e nos cura da dor e do passado. E como se pode transformar uma história familiar aparentemente banal num filme-poema que conta um país, uma época e as inquietações de todos nós. A morte, a perda, a memória dos que partem. Catarina Vasconcelos tem um olhar certeiro para as pequenas coisas que são tanto, e prova que o cinema pode mesmo ser muita coisa ao usar as ferramentas da ficção para puxar o lustro à memória e contar de forma mais eficaz a realidade. Quando via seu filme sobre duas mulheres que partiram cedo demais, a sua mãe Ana e a sua avó Beatriz, a avó Tris, não vi só uma narrativa familiar bem contada, mas imagens em movimento que pareciam autênticas pinturas, fotografias, esculturas, poesia, junto com sonho, mar, flores, árvores, pássaros e os seus antepassados. Tudo num só filme. Catarina e a beleza de como o cinema pode mesmo salvar-nos da dor, da tristeza, mas também do esquecimento, da alienação e da ignorância. Consta que foi aos 15 anos que Catarina se confrontou com a frase de Dostoiévski: a beleza vai-nos salvar. E essa frase passou a ser como uma lanterna nas suas escuridões. Há muito que quero conversar com a Catarina, depois deste seu filmaço, que já esteve em 70 festivais, depois 2 dezenas de distinções, nomeadamente o FIPRESCI da crítica do Festival de Berlim, o prémio de melhor realização no Indie Lisboa e mais outros 4 troféus nos prémios Sofia, pelo seu filme que soma mais de 15 mil espectadores em sala. Bolas, além dos tantos outros e tantas outras que viram este filme nas plataformas de streaming. A fasquia está alta e o futuro é dela. Sobre o seu passado, importa dizer que no princípio estava a música. Catarina poderia ter sido uma mulher na música numa grande orquestra, já que começou a estudar violino aos 6 anos e, apesar do medo dos pais de ter uma filha a serrar e a desafinar, tomou-lhe o jeito e o gosto e passou a ser um dos seus maiores prazeres.
Mas a mãe morreu no 8º grau da escola de música, o último, e Catarina achou que não podia ficar tantas horas a estudar violino com tudo aquilo que sentia dentro de si. Precisava de mudar e expressar-se de outras formas. E foi por isso que foi parar à Faculdade de Belas Artes estudar design de comunicação. O que Catarina gostava mesmo de ter estudado era pintura, mas sempre soube que não era grande espingarda a desenho. Por isso, às vezes ficava à porta a espiar algumas das aulas de pintura e foi lá que descobriu a obra de Antonioni. Depois guinou para Antropologia Visual no ISCTE e Comunicação Visual no Royal College of Art, em Londres. Foi aí que assinou a sua primeira curta-metragem, A Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso, 10 anos depois do falecimento da sua mãe. Quando Catarina viu com os pais o filme A Braconheira, de Pedro Almodóvar, emocionou-se muito. A mãe já estava doente e o filme chegou a lugares muito sensíveis em si. Ao seu lado, um homem desconhecido passou-lhe um lenço de papel e Catarina sentiu-se menos sozinha. Sentiu que nas salas de cinema há uma comunhão entre os olhos dos que veem e dos que sentem. Uma comunhão que vem de sermos iluminados pelas imagens que passam e pelas vidas de outras pessoas que, afinal, são também as nossas. É essa a grandeza do cinema. A morte da Ana significou um antes e um depois na vida de Catarina. A Ana era a mãe da Catarina e a Catarina afirma que só faz filmes porque a mãe morreu. Quando a realizadora tinha apenas 17 anos. De que outra forma poderia a Catarina continuar a procurar a mãe e de a manter mais viva em si? Os seus filmes são uma procura de apaziguamento e catarse para os seus desconfortos e fantasmas. Qual é o maior papel do cinema? Não sei até onde é que vai esta nossa conversa, já estamos emocionados, mas quero também saber como olha para o nosso país 50 anos depois do 25 de Abril. E o que importa reconstruir, desconstruir, mudar, sonhar e fazer nos próximos 50 anos para vivermos numa sociedade mais decente, mais respirável, com menos desigualdades, ódios e ismos. Quero também falar com ela sobre o estado da cultura em Portugal. Aliás, estávamos a falar sobre isto ali nos corredores e o seu investimento público. E quero, claro, falar sobre amor, humor, sobre a fé nos outros, na arte, na natureza, no cinema. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Catarina Vasconcelos, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Até que enfim! Olá, Bernardo. Bem, muito obrigada. Eu nem sei. Eu nem sei o que diga depois desta introdução. Muito obrigada. A pessoa começa logo em emoção. Sim, muito obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos? Vamos a isso. Vamos. Então eu começo pelo teu belíssimo filme, A Metamorfose dos Pássaros. O que é que aprendeste sobre ti e sobre a tua família, a tua mãe, a tua avó, depois de filmares este belíssimo filme? Eu acho que é sempre importante referir que o filme começou por... eu acho que às vezes acho que os filmes vêm ter connosco, não é? Não somos propriamente nós que decidimos. São inquietações. E são inquietações tão fortes que nós pensamos, isto não me larga. E isto começou na altura... eu vivia em Londres e o meu pai, numa chamada na altura de Skype, disse uma conversa bastante trivial, muito normal, pronto. E quando estávamos a terminar a conversa, o meu pai disse, só para te dizer que pronto, o teu avô vai, portanto, o meu pai, o teu avô quer queimar a correspondência entre ele e a avotriz, beijinhos, tchau. E eu, calma lá, então como assim? Mas como assim? Não pode? Porque eu estava convencida de que eu não conhecia a minha avó-atriz, ela morre 2 anos antes de eu nascer, e eu tinha esta crença de que se lesse a correspondência entre o meu avô e ela, que a poderia conhecer, o que é uma grande lata da minha parte. Isto deu asa a uma enorme discussão, acesa, mas com muito amor, e no final o meu pai disse, não, isto é a propriedade de 2 pessoas, tu não podes entrar por ali dentro. E pronto, eu entretanto volto para Lisboa e ainda zangada com isto, a fazer questão de estar um bocado amoada com esta situação. E o meu pai diz, mas tu já ouviste o vinil? Vinil? Mas qual vinil? O vinil que nós gravámos quando éramos miúdos para enviar para o nosso pai, quando ele estava no mar.
E, pai, não faço ideia do que estás a falar. Vinil, 1957. Eu, onde é que já deve andar o vinil? Bem, fomos à casa dos meus avós, que na altura ainda existia, e encontramos o vinil, cheio de bolor, e eu regresso a Londres, onde consigo restaurar o vinil. Quando regresso a Lisboa, lembro-me de ouvir o vinil pela primeira vez, e ser... o lado A era a minha avó Beatriz, uma carta de amor dela ao meu avô, e o lado B era a voz do meu pai, dos meus tios, da minha tia, quando eram muito pequeninos. E eu senti que parecia ficção, não parecia real. E aquilo que me levou-me tanto, eu pensei, isto é um filme. Sentiste o princípio do teu filme? Não? Sim, senti que isto era o princípio do filme. E então eu acho que aproveitei isto para fazer uma grande investigação familiar. Estranhamente, eu na altura não percebi imediatamente como isto ligava a mim, ao meu pai e a mim aos meus tios. O facto porque eu estava convencida de que isto ia ser um filme sobre a morte da avó Tris, e que isto não tinha nada a ver comigo. E foi muito comovente e muito impactante a generosidade da minha família para comigo, porque todos eles se permitiram e deixaram termos entrevistas sobre como é que era a mãe deles, o que é que sentiam saudades, como é que tinha sido a morte para eles. E estamos a falar de uma família que tem um lado conservador, tradicional, religioso também. Também. E hoje em dia já se faz terapia de uma forma muito mais, e ainda bem, vou-lhe chamar normalizada, embora ainda não seja o suficiente, claramente. Portanto, dito isto, normalizado não é nada uma boa palavra, mas mais recorrente. Mas na altura, em 1980, 83 mais especificamente, não. E portanto eu acho que houve assim várias coisas com que ficaram a lidar sozinhos. E pronto, eu aos tantos, só aos poucos comecei a perceber que eu e o meu pai nos encontrávamos nesta orfandade da palavra mãe. E esse foi um momento muito, muito forte. Portanto, quando tu perguntas o que é que eu descobri, eu acho que foi essa descoberta não de pai e filha, mas de órfãos, e também de... Um pai órfão e uma filha órfã. Exatamente. Em alemão, Mutter, em armênio, Mai, em búlgaro, Miada, em catalão, Maré, em chinês, Mochi, em dinamarquês, Mor, em francês, Mer, em grego, Mtera, em hebraico, Ima, em hindu, Mat, em inglês, Mada, em latim, Mata, em tailandês, Mai, em português, Mãe. Nunca falavas de ti, falávamos sempre de mim. Eu tinha tanto para te perguntar, tenho tantas dúvidas sobre tantas coisas. E como tínhamos muito mais em comum nesta nossa perda do que eu podia alguma vez ter imaginado, no sentido de como isto nos havia marcado tanto. Isso aproximou-vos mais? Sim. Ou a outros níveis? Não, sem dúvida. O meu pai foi um super cúmplice neste filme, e a sua cumplicidade também foi feita através de acesas discussões. E o meu pai é uma pessoa... o meu avô era militar, portanto a educação que o meu pai e os meus tios tiveram é uma educação militar. E portanto, às vezes rígido em algumas ideias, mas que depois se deu também... deram-se momentos de flexibilidade, e isso foi muito incrível. E o que eu acho que foi muito bonito foi esse confronto poder também existir. O confronto. Há esta frase que se diz que as famílias servem para nos... achamos que as famílias servem para nos confortar, mas verdadeiramente elas servem para nos confrontar. Para nos desconfortar às vezes. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu senti um bocado isso com o meu pai, esse desconforto às vezes, dele também ter opiniões muito fortes. Ele é um grande cúmplice, como eu disse. E mesmo a minha relação com a família, porque quando eu comecei a fazer o filme, pedi autorização a todos, o meu avô ainda estava vivo, e pedi também autorização no sentido de eu quero fazer isto. E a primeira reação foi, não, claro que sim, que maravilha, pá, Catarina, isto é... A avó Tris ia ficar super contente.
passado uns tempos, é tipo, mas como é que vais fazer um filme sobre uma pessoa que tu nunca conheceste? E depois, passado uns tempos mais, não, isto é impossível. Como é que tu vais fazer um filme sobre a nossa mãe? Não, isto não pode acontecer. Pois. E depois eles esqueceram-se do filme, o que foi ótimo para mim, porque eu pude escrever à vontade. E portanto eu acho que passámos assim por várias coisas de afastamento, aproximação, afastamento, porque não dava para escrever um filme como este e fazer um filme como este, estando muito, muito próximo. Claro. E tu tens uma coisa muito interessante que é usas as ferramentas da ficção para contar uma história real de uma família que é a tua, e sei que o teu pai, quando leu o guião, disse: bom, esta parte e esta não foi exatamente assim, Catarina. E esse é um momento horrível quando isso Foi. aconteceu, porque Mas deste essa liberdade, não é? sim, eu enviei-lhe o guião antes de nós irmos filmar, não é? Eu já tinha filmado umas coisas, mas enviei-lhe e o meu pai disse: não, e liguei-lhe, e o meu pai muito sério disse: temos de conversar, há aqui coisas que não aconteceram bem assim. Eu, claro que não. E a resposta do meu pai é extraordinária, mas podiam ter acontecido. E eu pensei: pronto, estou perdida. Então, se eu não posso fazer como aconteceu, não posso que se tivesse sido. Quer dizer, o que é que isto pode ser? Mas foi. E depois, mesmo este travar do meu pai foi fundamental para descobrir outras soluções para outras coisas. E depois há a questão da memória ser uma construção, não é? Exatamente. E a ficção, às vezes, bem usada, pode servir a realidade, pode servir a mensagem da realidade. E foi o que tu fizeste, não é? Sim, e às tantas existiam muitas coisas que o meu pai não se lembrava. O meu pai tem uma péssima memória. Tu tinhas que preencher os espaços vazios. Exatamente. Não é? E há esta coisa que é muito incrível, que o ser humano tem, não é? Quando não sabe, inventa, não é? Sim. E acrescenta poesia, que, caramba, há muita beleza, claro, muita poesia. Um filme que é muita coisa. Sim, eu acho que eu quando digo esta coisa do não sabe, inventa, é tão violento o processo de se perder alguém. No caso da minha mãe foi uma doença prolongada, foi um cancro, foi doença prolongada, portanto, a minha mãe esteve doente durante 6 anos e acompanhou a tua adolescência. A minha adolescência, exatamente. E, portanto, houve momentos de tanta violência, a minha mãe passou por um sofrimento tão atroz, que eu acho que nós depois na terapia, uma coisa que fiz foi tentar arrumar estas coisas. E algumas delas tentar, de alguma forma, esquecer. Esqueceram no sentido de a esquecer a ela, mas tentar esquecer a forma como aquilo perturbou profundamente a sua vida. Que eu acho que é um bocadinho difícil. Pronto, acho que uma pessoa nunca se esquece verdadeiramente. Mas neste processo de tentar mover as coisas, há memórias que são levadas, há partes da pessoa que vão, e isso, eu acho que tantas vezes para mim ficar muito frustrada também com a minha memória. Eu não me lembrava de coisas dela, então eu pensava, mas se eu não me lembro, então o que é que eu posso fazer? Mas eu quero tanto, então dava-me à luz de ir buscar coisas que eu achava que ela também ia gostar. Uau. Então acho que é esse inventar, vem daí. Não é inventar inventar. Eu acho que ela ia gostar disto também. E falas de terapia que foste tendo, não é? Mas a par disso, este filme ajudou a curar a dor, ajudou a não esquecer. Não é? Sim, eu acho. A tua mãe, no caso. Eu não acho que fazer o filme tenha sido uma cura. Ou seja, eu acho que para fazer o filme tive de fazer muita terapia. Pois. não é o filme que é terapia, não é o filme que é terapia. Eu acho que a terapia, ela é insubstituível. Exato. A psicoterapia, ela é insubstituível e foi fundamental para a pessoa que eu sou hoje. E é interessante porque eu começo a fazer terapia com 14 anos. Ia perguntar-te isso aos 14. Aos 14. Faço 10 anos, aos 24 depois paro também porque vou para Londres e tenho assim um período em que não faço. E depois retomo a terapia por causa deste filme, por causa da Metamorfose dos Pássaros. Porque foste mexer uma série de peças e memórias e estava bloqueada. Sim? Estava completamente bloqueada. Tínhamos filmado o filme, ele estava filmado e eu tinha que escrever a voz off. Eu tinha umas notas, mas estava super nervosa, não sabia o que é que ia dizer. Que texto, não é? Eu lembro-me quando terminámos de filmar, o Paulo Menezes, que é o super diretor de fotografia, disse: Catarina, agora o texto que for escrever, tem de estar à altura das imagens que nós fizemos. E eu, obrigadinha, já sem pressão nenhuma. E eu lembro-me de sentir essa, ok, e agora? E agora o que é que eu faço? Então foi muito importante voltar
à terapia. E foi muito bonito voltar a uma psicóloga que me conheceu com 14 anos. E foi ela que me trouxe uma imagem extraordinária. Ela disse: Catarina, parece um bocado a Penélope do Ulisses. E eu, Penélope, o que é que se está? Eu já estou com problemas, por amor de Deus. E ela disse: não, porque repara, a Penélope está à espera do Ulisses, não é? E há uma fila de pretendentes. E ela diz que só se casa quando terminar a manta que está a fazer. E à noite o que é que ela faz? Desfaz a manta. E ela dizia até que ponto é que este processo também do filme não é uma forma de tu também passaste tempo com a tua mãe. E essa coisa do fazer, desfazer, do estar, não estar. Prolongar esse do momento. Prolongar. E eu pensei, se calhar sim, se calhar também sou a Penélope. Identificaste nisso? Sim, um bocadinho, porque havia uma parte de mim que realmente, eu lembro que houve um momento em que o filme terminou, eu fiquei muito contente, mas fiquei muito triste também, que é tipo, será que ele está mesmo? Será que... Pronto, agora ele vai. Ele vai e vai crescendo, não é? Porque vai-se cumprindo nos olhos dos outros, não é? De quem vê? Sim, não é? Sim, porque eu acho que os meus filmes nunca estão terminados quando saem deste lado. Eles terminam-se, é como se... É como os livros, muitas vezes, não é? Sim, eles precisam do olhar das outras pessoas. E tu sentes isto? Tens descoberto outros ângulos do teu filme através dos olhos dos outros? Sem dúvida, acho que as pessoas... E da tua mãe, da tua família, no caso, que tem essa camada interessante. Sim, eu acho que... eu às vezes acho que as pessoas veem coisas e dizem-me coisas e percebi perfeitamente que fizeste isto, por causa disto e aquilo. Eu disse, eu peço imensa desculpa, eu não pensei nisso, mas tipo, o filme que tu estás a fazer é muito mais incrível do que o filme que eu fiz. E eu agradeço. Olha que isso é difícil. Não, mas é que é mesmo. Ou seja, eu acho que há uma generosidade nas coisas que eu tenho recebido com este filme que é impagável. Não... Vamos lá ver, a história da metamorfose dos pássaros é infelizmente uma história muito banal, no sentido da perda. Há ali, pegaste numa história que todos nós de uma maneira ou de outra podemos viver mais tarde ou mais cedo, mas de banal não tem nada. Não, banal no sentido da perda de uma mãe, claro. de alguém que nos é muito querido, de alguém universal. Vamos trocar a palavra banal por universal, não? Sim, não, talvez, sim, tens razão. Banal é se calhar, tens razão. E por isso eu acho que houve uma... Senti-me... E aqui, se calhar sim, se calhar o filme trouxe-me este lado de consolo, afinal se calhar não... Eu sei que não estou sozinha neste meu sentir, que há outras pessoas que sentem, mas é esta ideia de ficarmos um bocadinho sozinhos para sempre, fica. Ou seja, temos uma espécie, aquelas árvores que... Há umas árvores que crescem à volta de outras árvores. Sei. E depois há uma altura em que essas árvores que estão lá dentro, que são mais velhas, elas morrem. E as árvores que estão à volta continuam a crescer, mas não têm nada dentro delas. Então eu tenho um bocado essa sensação às vezes comigo ou com as pessoas órfãs, que é, perdes uma parte tão fundamental de ti, mas tu tens de continuar a crescer. Mas aquele vazio mantém-se. E não tem mal. Não tem mal. E é importante dizer, o vazio está aqui. Ele faz parte de mim. Claro. E disso acho que foi bonito, como metamorfose dos pássaros, perceber que existiam outras árvores com estes buracos. E se calhar somos imensas árvores. Pois, nós somos todos feitos de vazios e de preenchimentos, tentando compensar, não é? Como essa outra árvore que vai crescendo. Exato. Pronto, em redor. Tu costumas afirmar, e já se percebeu aqui um bocadinho, que só fazes filmes porque a tua mãe morreu. É uma forma de continuares a procurar a tua mãe? É porque o cinema chega à minha vida. Eu nunca quis ser realizador. Ou seja, aquelas pessoas eu desde sempre vi filmes e pensei, eu quero fazer filmes. Aquelas pessoas, eu sempre quis ser pintor. Eu quis ser todas as coisas. Música primeiro, não é? Exato. Sempre tive uma violinista, no caso? Sim, comecei com a música e a música foi assim muito, muito importante. Eu começo a estudar violino, como tu disseste, aos 6 anos, para grande tristeza dos meus pais, porque sofreram muito. Em casa, imagino, no início. Pois. No início, e eu acho que o violino é muito difícil. Mal tocado, percebo. Eu tocava muito mal, eu era péssima. E era muito nervosa. Era muito tensa, muito nervosa, tinha muito medo de falhar, tinha imensos medos. E depois tínhamos as audições na Escola de Música, a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, em Linda a Velha, e embora que fosse todo um ambiente super familiar,
eu ter de ir para o palco e tocar, eu lembro de ficar 3 dias sem comer, ficar super nervosa e pronto, e tinha 6, 7, 8. E esse era um grande suplício. A música começa-se a tornar assim super, super incrível quando eu entro na orquestra e percebo que é tipo, que é a noção de coletivo. exatamente. Estou aqui estas pessoas, eu posso fazer parte disto. E o cinema também pode ser isso, não é? O cinema é super coletivo. Não é? Completamente. Há, claro, o espaço solitário da realizadora, do realizador a conceber o seu filme, a pensá-lo, eventualmente diria que há um lugar mais solitário, mas depois há o coletivo, não é? Fundamental. Para ser um bom filme, um filme de excelência, tem que haver uma boa equipa a todos os níveis, não é? Sim, A fotografia, etc. Quem está à frente da câmara, por aí fora. Não? Fundamental, é o nosso filme. Exatamente. É o nosso filme, não é o meu filme, é o nosso filme, porque eu acho que o cinema tem de forma muito, muito visível esse lado coletivo. E, ao contrário, diria eu, de uma determinada forma de pensar as artes plásticas. Que tu também estudaste. Exatamente. E eu acho que para mim o encontro com o cinema está muito próximo do encontro com a música, para falar a verdade, nessa ideia de coletivo, da orquestra, que cada pessoa tem o tema, por exemplo, nas orquestras, não é? O tema começa nos primeiros violinos, vai para os violoncelos, vai para o oboé, não sei o quê. O tema passa por todos. Eu acho que numa rodagem é igual ao fazer o filme, não é? O filme passa por todos, passa pelas mãos de todos. E o medo de falhar e a tensão continua contigo? Ai, claro. Eu partilho um bocadinho isso, não é? Não, sem dúvida. É? Sim. De que forma? Ou já lidas de outra maneira? Não é? Também a fasquia também vai alta. Sim, eu acho que uma coisa que... O que acontecia, por exemplo, na música era... Eu estudei música clássica, não é? Portanto, eu tocava Bach, Mozart, Beethoven... E estas pessoas tinham escrito estas coisas. Portanto, eu estou a tocar... E na música clássica há esta questão dos intérpretes. Portanto, nós vamos interpretar. Tinha muitos amigos compositores, mas eu também era uma nódoa à composição. Por isso... portanto, havia muito esse lado de estar ao serviço de... Eu sentia muito essa coisa de estar ao serviço de alguma coisa. E aí a falha era recorrente, porque... Pois, basta um elemento da orquestra desafinar, sente-se, não é? Sim, exato. E há esta... Estraga tudo. Não é? Sim, há um pouco isso. E também quando tocas a solo, também há um bocado essa coisa de... Quer dizer, sente o mundo em cima de ti e pronto, é impossível estares à altura. Eu senti isso, é impossível estar à altura da partida número 2 de Bach. Isto é impossível, nunca vou fazer isto como deve ser. O que eu acho que acontece, e também acho que uma das razões que me leva depois a não seguir música, além de calhar o momento calha com a morte da minha mãe, e a música, o ensino da música, como eu tive, era esta coisa de estudarmos 7 horas por dia, 6 horas por dia, pronto. Eu lembro-me de sentir muita coisa na altura, sentir muita tristeza, ou sentir coisas que eram muito fortes. E a ideia de passar o resto da minha vida a estudar não sei quantas horas sozinha não me atraía nada. E naquele momento querias-te dedicar, não querias-te ocupar tanto daquilo, que tinhas outras coisas para resolver e para pensar e para sentir. Exatamente. E pareceu-me que a Faculdade de Belas Artes, eu estudava artes também na Escola Secundária Linda a Velha, e por isso havia esta coisa de não pá, eu vou mas é para artes, isto vai fazer sentido. Já a pensar em pintura Sim, no início, porque a tua mãe tinha esse interesse também, não é? Sim, a minha mãe tinha super interesse em pintura, tinha assim um grande fascínio pela pintura final do século XIX, século XX, pronto, os impressionistas, Cézanne era a grande cena. E ela pensava, mãe, Cézanne está sempre a pintar uma montanha, tínhamos discussões que hoje em dia penso que disparado, Cézanne era realmente um gênio. Mas eu sempre soube que eu era terrível a desenho. Eu sou a pessoa que tenho a pior do mundo, portanto nunca iria para a pintura, não fazia sentido. Então fui para design de comunicação, mas o que foi muito interessante na Faculdade de Belas Artes é que havia uma grande mistura. Design, pintura, escultura, estávamos todos uns com os outros. E a primeira parte do primeiro ano, tínhamos todas as mesmas disciplinas. E isso foi extraordinário. Uma boa escola. Foi uma boa escola. Pelo que sei, conheceste a obra de Antonioni também. Sim. Na Escola de Belas Artes. Sim, não é? foi logo o primeiro ano que levámos com a cinematografia do Antonioni. Pumbas. Assim, Pumbas, mesmo assim. Que é o terror para uma pessoa que está em crise existencial. Ir ver a crise existencial O que fiz eu para merecer isto? Porque exatamente o que fiz eu para merecer isto.
Almodóvar, salva-me, por favor. E- Pronto, quer dizer, E fala-me então desse momento, e ainda quero ir à falha, ao medo de falhar e ao erro, mas fala-me desse momento em que vocês foste com os teus pais ao cinema ver o Habla con ella. sim, Uau. eu lembro. A minha relação com o Almodóvar tem tudo a ver com a minha relação com a minha mãe. Sim. Sim, porque a minha mãe, quando já estava bastante doente, e talvez aqui o cinema tenha alguma coisa. Aos fins de semana, a minha mãe, tínhamos um ritual que era eu ir ao videoclube lá em Carnaxide e escolher um filme para vermos, as duas, ou os três, ou os quatro, quem estivesse lá em casa. Eu via sempre com a minha mãe. E há um dia em que a minha mãe diz: há um filme que eu gostava mesmo de ver contigo, que se chama Tudo sobre a Minha Mãe. E eu pensei, pá, por amor de Deus, eu vou ver um filme chamado Tudo sobre a Minha Mãe, que isto é o terror de um jovem adolescente, E não ainda é? por cima, pronto. E com a minha mãe naquele estado, pá, por favor. Mas pronto, não, claro, então lá fui buscar o filme e eu nunca tinha visto o filme de Almodóvar. E aquilo foi uma revolução. Foi uma revolução na minha vida e foi muito bonito vê-lo com a minha mãe. O Tudo sobre a minha mãe em casa. Sim, em casa, vimos em casa esse filme. Portanto, e na altura, passados uns tempos, surge o Habla con ella, creio eu. E aí vamos ao cinema e pronto. Eu emociono-me tremendamente, que também não é muito difícil. Começo a chorar e estava a minha mãe e o meu pai ao meu lado, que já habituados às choradeiras da Catarina. E há um senhor, que eu não me lembro dele, mas que me passa um lenço de papel. E pronto, ele deve ter ficado bastante assustado, imagino eu fazer uma coisa destas, mas eu lembro de sentir um consolo, um apaziguamento naquele gesto. Uma empatia. Sim, muito grande. E sentir que sorte, se calhar estamos aqui, estar com esta pessoa, estamos aqui juntos. E não sei quem é que é esta pessoa, mas foi assim um momento muito de comunhão, diria eu, de comunhão entre nós, entre o Almodóvar, entre aquelas pessoas, entre mim e esta pessoa ao meu lado que eu não conhecia e que nunca vou conhecer. E o cinema pode ser isso, não é? Essa comunhão. Acho que sim, acho que... E nas salas de cinema, então, acho que há essa respiração em conjunto, que é muito forte. O que é que pode o cinema? Eu acho que o cinema não pode, se calhar começo por aqui, não pode trazer justiça à vida, infelizmente, porque o cinema e a vida movem-se em planos muito distintos, não é? Movem-se em áreas distintas das vidas. Mas o cinema pode trazer e se pudéssemos pensar assim, e pode trazer uma perspectiva mais diversificada também do mundo, pode-nos trazer mundos para os quais nós não estamos despertas e alertas. Pode funcionar como uma lente para determinados ângulos da realidade, não é? Sim, não, sem dúvida. E pode-nos permitir olhar para ângulos mortos do nosso ponto de vista. E eu acho que essa é uma grande capacidade que o cinema tem, de trazer luz a esses ângulos mortos, a esses mortos para nós, não é? Para cada uma e cada um de nós. E olhar realidades que nós de outra forma nunca iríamos olhar, pensar coisas também, juntar a ficção e a realidade, usar a ficção para falar da realidade, porque a mim parece-me que essa é uma das grandes ferramentas que o cinema também tem, não é? A ficção. Portanto, acho que o cinema pode muita coisa e também pode destruir muita coisa. O cinema também é culpado por uma idealização das relações, do que é um homem, do que é uma uma mulher, do que são as relações amorosas, do que são as relações sexuais, portanto, o cinema... do que é sensual, do que é bonito, Exatamente. do que é bem e mal. E portanto o cinema também pode fazer muito mal. E tem feito também. Exatamente. As perspectivas hollywoodescas com que crescemos, com que eu cresci, pelo menos. E crescemos todos um pouco, não é? Sim. E que de alguma forma dificultaram, se calhar, a procura de um caminho mais meu, mais nosso, mais o meu caminho. Demoraste a despir-te dessas camadas com que todos nós, e eventualmente tu também, foste tendo à conta de teres visto muitos filmes americanos, imagino que tenhas visto também. Sim, acho que alguns modelos, algumas formas de ver isto. Sim, acho que... Bom, eu diria que entre isso e aquilo também depois há na sociedade, não é? Há assim uma junção de várias coisas que depois tu tens de tentar trilhar o teu caminho no meio daquilo que te é ensinado, não é? Esta questão da cultura, não é? O que é que te trazem? O que é uma família?
não é? O que é que está internalizado e que não te apercebes logo, não é? O que é suposto? Não é? Exatamente, não é? Esta coisa de celebrar o dia da mãe e o dia do pai nas escolas. Por exemplo, estou aqui a dar um exemplo, não é? E isto traz diversos problemas em várias realidades distintas. Se um menino ou uma menina ou um menino perdeu a mãe ou o pai, não é? Vai celebrar o dia da mãe, isto é... Ou se tem duas mães, ou se tem dois pais, ou se tem 3 avós. Pronto. Assim, ou seja, sair da norma, sair do retrato perfeito, não é? Exatamente. Eu acho que, portanto, sim, acho que cresci um bocado com essa ideia também, se calhar. E foste confrontando com a tua singularidade perante o retrato perfeito, que na verdade ninguém cabe, não é? Sim, com essa falha. Com essa falha. Com essa falha. Ou seja, perceber, quando a minha mãe fica doente, eu percebo que a minha família, efetivamente, parece diferente de todas as outras famílias que pareciam todas perfeitas. Não, sabes, ninguém está a morrer, está tudo ok. Quando a minha mãe morre, portanto, eu fico a viver com o meu pai e com o meu irmão, ficamos os 3. E é muito interessante, não sei se a palavra é muito violento e desafiante. Os membros, nós temos de nos reajustar, não é? Ok, há aqui um espaço que ficou, ele fica, mas temos de nos reajustar entre nós enquanto família. E aquilo que parecia uma falha, não é? De repente, ela torna-se, tem de se tornar a nossa força, de alguma forma. Também acho. E portanto, a questão da falha... Acho mesmo isso em muitos planos das nossas vidas, que podemos de facto... E convoco para aqui aquela frase de Dostoiévski, eu acho que tu confrontaste com essa frase, queres dizer, e o que é que significa para ti? Sim, quando eu tinha 15 anos, creio que é nos Irmãos Karamazov, ou no Jogador. Pronto, é num desses que li nesta altura... claramente cedo demais. Ninguém devia fazer isto. Mas eu lembro desta frase que é a beleza irá salvar-nos. A beleza vai salvar-nos. Pronto. E aquilo irritou-me profundamente. Que disparate. Que disparate. Que desplante. Que desplante. Isso. Que desplante. Que desplante. How dare you? How dare you? Ou seja... Quem te julgas? Exato. Como assim? Desde quando é que a beleza vai salvar alguém que está a morrer de cancro? Desde quando é que a beleza ajudou alguma coisa no genocídio, na Segunda Guerra Mundial? Quando é que a beleza ajudou as lutas das mulheres trans durante Stonewall? Quer dizer, so on, não é? Mas aquela frase nunca me abandonou. A verdade é esta. E eu acho que entre a irritação e eu querer muito que aquela frase fizesse sentido ao mesmo tempo, há qualquer coisa na relação com a beleza que é... Quando tudo parece que está destruído à nossa volta, quando tudo parece que está a cair, quando tudo parece que não há escapatória possível, e nós vemos qualquer coisa que o nosso olhar decide que é belo, porque a beleza está em quem olha, não é? Isto é belo, isto não é. Quando nós conseguimos ver beleza, quando estamos neste momento de tragédia, há alguma coisa que nos salva. Quando conseguimos ver beleza na falha. Também, sem dúvida. Quando estamos nestes momentos de terror absoluto, não é? Terror interno absoluto ou de desesperança, e conseguimos, ainda assim, ver essa beleza, acho que há também esperança dentro de nós. Eu acho que, portanto, esta foi a minha explicação para Dostoiévski. Uau, e não só para nós, para os outros. Talvez. Contagia, no melhor dos sentidos, não é? Sim, espero que sim. E portanto essa frase ainda hoje em dia ecoa em ti. Sim, ecoa. E dás-lhe outros significados. Também. Sim, se caso nós estivermos aqui a falar daqui a não sei quantos anos, vamos dar outro significado ainda a esta frase. Neste momento acho que, para mim, a ideia de beleza e esperança, elas vão lado a lado. Também acho. A Metamorfose dos Pássaros foi o filme mais premiado de 2020. Recebeu inúmeros troféus nacionais e internacionais de gabarito. Palavra gabarito, está assim um ar, não é? E foi o candidato de Portugal a uma nomeação aos Oscars, não é? O que é que tens sentido com esta onda de aplausos e prémios? Eu precisava muito fazer este filme. E há bocado quando dizíamos que, quando eu dizia que faço filmes, eu acho que faço filmes porque a minha mãe morreu, acho que essa é o trigger para isso, no sentido em que vindo do cinema, vinda da música, depois vou para a Faculdade de Belas Artes. Na Faculdade de Belas Artes decido que se calhar não é aquilo e vou fazer teatro, para o Grupo de Teatro do Técnico. No Grupo de Teatro do Técnico
é a primeira vez que ouço falar em autobiografia. Saio da Faculdade de Belas Artes, já não quero nada disto, vou estudar antropologia visual, quer dizer, pronto, a inquietação personificada. E depois dali vou para o Royal College, vou para Londres a estudar, e essa entrada no Royal College bate com esse momento dos 10 anos da morte da minha mãe, e eu pensava que tinha de fazer alguma coisa, pronto, ia fazer uma performance. E eu pensei, mas a performance também é uma coisa efêmera. E assim também vai morrer de alguma forma. Eu devia fazer uma coisa que sempre fica um bocadinho mais. Vou fazer um filme. E tu já estavas a gostar de filmar coisas? Sim. Pelo que sei, já tinhas filmado a Moraria? Sim. Antes, Quando estive a estudar a fazer este curso de antropologia visual, foi a primeira vez que comecei a filmar, e tive muita sorte com os colegas que tive e com as pessoas com quem estive, porque me ensinaram muitas coisas. E depois, quando entrei no Royal College, foi uma grande sorte, porque eles davam-nos assim as câmaras para as mãos, a película, e vai, agora desenrasca-te aí. E eu passei 2 anos com os técnicos a explicarem-me como é que as coisas faziam, e foi uma sorte. E pronto, faço esta primeira curta, que é a metáfora, a tristeza virada do avesso, que aconteceu. E isto porquê? O que é que eu senti? Eu senti que o cinema era muito, muito generoso. E o cinema permite virar a tristeza do avesso. Sim, a mim permitiu-me, sem dúvida, nesse sentido. E também permitiu pôr muitas coisas lá dentro. A música, o teatro, a antropologia. Pois, Exato. E neste teu filme, A Metamorfose dos Pássaros, sente-se isso. Sente-se pintura, sente-se poesia, sente-se fotografia nas imagens em movimento. Tem muitas camadas, não só na narrativa, mas na forma como apresentas, e Sim, por isso é belíssimo. E por isso, só para agora voltar à tua outra pergunta, Dos prémios. O que é que eu sentia? O que é que eu senti? Eu senti que, quando fiz a Metamorfose, que ele também vem nesta inquietação. E como é que tens reagido aos prémios e tanta a crítica tão entusiasmada e que aplaude tanto este teu filme? Com muito espanto, com muito acho que é isso, com muito espanto e muito a sério. Uau, que não estava à espera. Ou seja, eu acho que quando tu fazes um filme, tu fazes o filme porque lá está, porque tu precisas de fazer o filme e porque aquilo é muito importante para ti. Esperas, em última análise, que algumas pessoas também se possam relacionar com aquilo. Espero que isto não seja só matar a minha. Pronto, e quando tu sentes que há outras pessoas que também se relacionam, E de outros países, Sim, de lugares distantes, e de facto é a tal coisa, uma história universal. Sim, A perda à morte, não é? Sim, e um filme que tem tanta voz off, que é tão falado em português, de repente falar com pessoas que não têm nada a ver com esta língua, mas que tem a ver com uma língua da perda, das emoções. E se calhar o que eu pensei, e isso foi uma coisa que pensei bastante, foi que há coisas que não têm fronteiras, não é? No mundo que está cheio de fronteiras, há coisas que não têm fronteiras. E portanto, eu acho que, claro que há esta coisa dos prémios, uma pessoa sente-se sempre muito agradecida. E dá horizonte, não vamos escapar também dessa questão. Dá horizonte, dá financiamento, dá possibilidade de filmar os outros, não é? Sim. Os prémios têm esse interesse também, não é? Sim, em última análise sim, mas eu queria dizer outra coisa. Eu queria dizer que é muito difícil esta coisa da competição e não faz muito sentido. Como é que lidas com isso? Porque não faz sentido. Nós estamos a comparar os filmes. O que é o melhor? A melhor. Como é que é? Entre o ego, todos nós temos ego. É bom gostarem do nosso trabalho. Claro. É bom dizerem, o teu filme é de excelência. É bom. Como é que, por um lado, o ego sente-se reconfortado e, por outro lado, essa ideia de estamos aqui numa competição e então como é que é? Sim, eu acho que... Porque, no fundo, a indústria do cinema vive disso. Vive, mas cá não devia viver. E os subsídios só surgem mais para quem é premiado. Eu acho que a questão tem um bocadinho a ver com isso, não é? E que são todas e todos estimulados a isso, não é? Aos festivais, há competição, quem é que vai ganhar, então o subsídio vem ou não vem. O sistema está montado desta forma e eu percebo que temos de ter um sistema. Se este sistema é o correto ou não,
Eu neste momento tendo em crer que não. Na medida em que... Mas isto não se aplica só ao cinema, não é? Esta questão da competição, de o melhor, do que não sei o quê, o que é que tem mais, não sei, os rankings das escolas, quer dizer, pronto... É tudo em ranking. É tudo assim, não é? Até os podcasts estão em ranking. Não se aguenta. Estás a ver, Bernardo, até tu estás nisto. Não. Exato. Não. Não, claro. A verdade é que quando tu estás num festival e estás a ver filmes, não há nada mais bonito do que tu veres um filme de uma realizadora ou um realizador que tu gostes e vês o filme e te comoves-te e vais ter com a pessoa e dizes, pá, vi o teu filme, estou tão feliz, pá, muitos parabéns, e há estes momentos de encontros extraordinários e devia ser muito mais sobre isto, devia ser muito mais sobre cooperação do que sobre competição, porque em última análise os filmes são realmente obras vindas de muita cooperação, e depois de repente ao serem largados nesta selva da competição, nem faz sentido ao carinho todo e ao amor todo que foi nutrido, não é? E portanto eu acho que sim, acho que há esta coisa da indústria, sem dúvida, não quero ser naïve de forma nenhuma, e sim, quando se ganham prémios, depois há estas questões dos currículos e tudo mais, mas eu acho que é um sistema que não funciona. Eu acho que que não é justo. Não é justo porque há filmes extraordinários a acontecerem no mundo todo. E falha em quê? Por causa disso? Falha porque há necessariamente sempre filmes que ficam de fora. Bons. Extraordinários. E depois tenho há a certeza. A subjetividade de quem escolheu, não é? Claro, somos pessoas. O que é bom, o que é mau? E que tiram uns de cena para colocar outros sim, e ao jogo. Sim, portanto, eu também acho que o trabalho dos programadores é horrível. É difícil. É muito difícil, quer dizer, eu não sei o que é ver. Eu não sei o que é ter de ver 1000 filmes, 2000 filmes. Isto é de uma violência. E portanto há aqui qualquer coisa. Ou seja, eu estou a dizer estas coisas todas e eu não tenho solução também. A verdade é essa. Mas eu não creio que a competição seja a solução. E não te sentes bem nela, na competição? Não adoro a coisa da competição, mas sei que faço parte dela. E portanto, sei que faço parte quando os filmes vão para festivais. Sei que eu estou a fazer parte deste jogo, não é? Portanto, não me retiro disto. Não seria muito correto. Ou seja, eu também estou a fazer parte disto, de alguma forma. Claro. E qual é o lado B de quem recebeu tantos prémios com uma primeira longa-metragem? Como é que é? A fasquia está alta. Há o medo, o receio de que, e agora? Como é que vai ser? A pergunta é ingrata, bem sei. Mas isso dá-te gás? Então bora lá. É por aqui? Ou síndrome do impostor às vezes? Como é que geres isso? Eu acho que é um bocadinho tudo junto. Mas há uma coisa que me tem agarrado bastante, que é a metamorfose dos pássaros, a metáfora e agora este noturno. Foram feitos com este fito na liberdade, ou seja, com esta coisa de vamos lá, quero fazer isto, queria experimentar isto, eu lembro que no Royal College tive uma grande sorte e houve uma das aulas que foi o Brian Eno vai ao Royal College e deu uma aula, um auditório a explodir. Ele diz às tantas uma coisa muito extraordinária. Ele diz, vou tentar fazer em inglês, português, eu acho que os artistas são crianças que cresceram e que continuam a querer brincar, to play. Artists who grow up and they still want to play. E o play em inglês tem esta coisa de brincar, jogar, não é? E eu nunca me esqueci disto porque é uma ideia extraordinária. Não? Tu sentes-te, reveste nisso? Quando pensas num filme e o realizas, estás a brincar às histórias? Sim, quer dizer que eu possa ter dentro de mim isso. Ou seja, eu sofro imenso a escrever, é horrível, são processos horrorosos. Já a metamorfose foi horrível. Há muito sofrimento, há angústia. Angústia, imensa angústia. Sou uma angustiada. Sofres dos nervos. Sofro dos nervos. Eu também, sinto-me acompanhado. Sofro imenso. É tudo péssimo. Não, isto é péssimo. Portanto, já a metamorfose, não, isto é tudo horrível, vai correr tudo super. Não, nada é bom. E depois há momentos em que é tipo, se calhar isto até. Olha, se calhar isto até pode ser porrar, isto se calhar, quem sabe, se calhar podia ir por aqui. E estes são os momentos de brincar, são os momentos, e portanto isto para responder que eu espero continuar a ter esta
quero muito continuar a ter esta coisa de brincar, de jogar, de poder descobrir e poder descobrir-me a mim também através dos filmes, porque eu acho que isto é, se calhar, uma coisa um bocadinho egocêntrica que eu agora disse aqui. Não, mas em última análise é no sentido Mas de... quando tu descobres mais sobre ti, também os outros também se identificam, porque temos muitas matérias comuns, não é? Pois. Inquietações comuns. Sim, Não. claro, não, eu espero que sim. Claro. Eu não sou assim tão original. Caramba, não, exatamente. E por isso eu acho que há esse fito em tentar ter essa liberdade de jogar, de descobrir, de Entender, criar. de criar. Sim. E por isso, mesmo a tratar de temas que à partida não são temas cómicos, não é? Não são temas que têm este lado de Como a morte. playfulness, como a Exatamente. morte, exatamente. E mesmo perante esses temas consegues Eu não, também. eu não sei se há outra forma às vezes de falar da morte que não seja com uma certa com um certo humor. Tu falaste agora da tua nova curta, acabas de assinar Noturno para uma Floresta, em que dás voz às almas femininas que os homens calaram na mata do Bussaco, um filme misterioso com humor requintado e que aborda a história da ordem dos Carmelitas Descalças do convento do Bussaco e sobre o que levou, nessa altura, o Papa Gregório XV a proibir a entrada a mulheres naquele espaço sacro que é hoje monumento nacional. O que é que te levou a esta história, a este filme? Nos últimos 3 anos passei-os a escrever a minha próxima longa. Que vem, que está a ser trabalhada no sim, papel. Sim, tá, exatamente. Pronto. E como são processos que são muito longos e são muito difíceis. Um realizador devia ter 300 anos, uma realizadora. Diria pelo menos 900. 900. Pelo menos. Por isso é que Manuel de Oliveira Lá está. filmou até aos 104 e eventualmente certamente não foi suficiente para as ideias que Manuel de Oliveira tinha, não é? Não foi suficiente. E tu sentes que era preciso mais vida, é preciso mais vida para sim, dado o tempo que demora. Ou então fazemos filmes porque queremos ter muitas vidas dentro desta, não é? Sentes isso? Eu pergunto muitas vezes isso aos atores e às atrizes, se representar é ter várias vidas, experimentar várias vidas nesta vida. Para uma realizadora também é isso? Espreitar várias vidas nesta vida. Ou então espreitar muito para esta vida. Espreitar muito, muito, muito. Olhar muito. Viver mais. Sim, viver mais. Uau. Eu acho que pode ser isso. Ou seja, porque eu acho que todos os filmes que eu tenho feito, de alguma forma, eles tocam-se todos. Eles também não são assim tantos, portanto está tudo bem. Mas mesmo o próximo que está para vir também tem a ver com estas questões da morte de uma mãe, pronto, tudo mais. O que está na base nos temas principais estará no próximo filme, na próxima longa. Sim. Por isso o Noturno, ele aparece aqui assim, mas podemos ir depois essa longa. Sim, mas o Noturno, nesta história, o que é que te levou? Pronto, e como eu estava no processo de escrita do próximo filme, ia bater com a cabeça nas paredes outra vez. Os nervos. Exatamente, não, tudo péssimo, tudo mal. Há um momento em que me convidam para fazer uma residência artística no Bussaco, através da Aderno, Associação Cultural, e bom, eu fui, e aquilo era uma coisa pequena, 3 dias, uma coisa sem... Pronto, e eu fui e fiquei muito encantada porque ao chegar ao Bussaco descobri uma história que eu desconhecia, porque quando fui ao Bussaco da última vez era muito, muito, muito pequenina, e foi muito extraordinário porque entrei em contacto com esta coisa dos monges que lá viviam, de terem plantado toda aquela zona, do muro que fizeram. E há um dia em que estou a andar e a Leonor Louret da associação me diz: já viste a placa do Gregório XV? Eu, placa do Gregório XV? Sim, há uma placa ali das mulheres não poderem entrar. Mas tipo, isso é gozar. Menina não entra. Mulher não entra, exatamente, mulher não entra. E lá está a placa, em latim. E ao mesmo tempo que soube desta história, soube de outra história, de um quadro da Josefa de Óbidos que estava dentro do convento.
Portanto, Josefa Dóbitos, pintora portuguesa extraordinária, uma figura absolutamente singular e altamente inspiradora, uma mulher no século XVII a fazer o que em Portugal, quer dizer. E portanto, o Convento do Sacro tem esta pintura, a Sagrada Família, e em 2014 a pintura, por artes mágicas, sofre um incêndio. Só a pintura é que se incendeia. Eu achei aquilo tudo muito extraordinário. Achei extraordinário as mulheres não entrarem, mas um quadro uma pintura da Josefa Dóbitos, Mulher Entrar. Esta pintura é uma pintura que retrata uma Sagrada Família, onde a Virgem tem um seio à mostra. Portanto, há uma mulher nua dentro de um convento pintada por uma mulher. E o quadro desaparecer assim em 2014. Então senti que sou só eu que estou a ver isto, sou só eu que estou a ver estas coisas estranhíssimas que estão aqui a acontecer. E então pronto, esta residência que eram só 3 dias, afinal se calhar vou ter de vir aqui mais uns dias, e então foi muito bonito, porque veio a equipa da Metamorfose dos Pássaros, em versão pequenina, o Paulo Menezes, a Mariana Veloso, o Pedro Fernandes Duarte, o produtor, que também se juntaram para fazer o filme. Então foi muito bom porque foi um filme que surgiu não de uma história minha, mas foi uma história que eu imaginei ali assim, com estes elementos, e que eu também podia ser uma daquelas almas. Ou seja, assim, é um filme que depois fala do que é que estas almas destas mulheres que não podiam entrar. O lugar das mulheres no passado e no presente, também, claro. Exatamente, mulher não entra. Mulher não entra. Ainda vivemos nesse mundo, mulher não entra em muitos lugares. Claro que sim, sem dúvida. Basta olhar para o Parlamento. Temos mulheres, algumas delas absolutamente extraordinárias. E muito à força das cotas. Sim, mas basta olhar para os lugares de poder, não é? Poder no sentido de uma certa hierarquia. E percebemos que sim, que as mulheres não entram nisso até agora. Mulheres não entram, pessoas queer não entram, exatamente. Pessoas trans não entram e pessoas racializadas não entram, e por esta ordem. Como é que olhas para estes novos movimentos identitários queer que reivindicam mais visibilidade, novas linguagens, novos espaços e lugares de poder e de presença? Eu acho que são movimentos fundamentais. São movimentos... ou seja, são duas coisas. Eu sinto que nós vivemos num momento extraordinário. É um privilégio poder viver neste momento e ver estes movimentos ganharem tanto corpo. Ao mesmo tempo, o que nós gostávamos mesmo era que estes movimentos que já existiam no início do século XX, em variados sítios, na Alemanha, antes da Alemanha se tornar a Alemanha nazi, já existia um movimento queer fortíssimo. Verdade. E que depois é completamente quebrado por Hitler e pelos seus capangas, e que quebra a história das identidades queer, trans, gay, lésbica e todas as outras identidades. E o que eu sinto com a nossa história é esse interromper constante. E parece que depois temos de estar sempre a começar do zero. E agora o que eu sinto, neste momento, é que não nos podem interromper. Não nos podem interromper. Não nos podem. Agora chegámos e viemos e vamos fazer. E este é um momento para celebrar também esta diversidade. Eu digo isto porque estávamos a falar dos filmes hollywoodescos que vimos. Eu adorava, quando era miúda, ter visto mais filmes do Almodóvar ou filmes que me falassem de relações entre duas mulheres. Tinha sido fundamental para mim, para eu perceber que se calhar as coisas que eu sentia... Para não te sentir sozinha. Exatamente. Se calhar. Mas não, os filmes todos que eu vi era sempre uma rapariga e um rapaz, eles apaixonam-se. Depois eu pensei, sou mesmo esquisita. E aí sentias a falha, porque não te revias. Sim, claro. Como não? Como não? Se tudo me diz que o mundo é assim... Pronto, e isso eu sinto uma grande diferença para hoje em dia. Já há muitos filmes, há literatura. Há bom cinema queer. Acabou de terminar o Festival de Cinema Queer, exatamente. Que já tem 27 anos de existência. Uau! Foi o primeiro festival de cinema em Portugal. Era o que eu ia dizer. É verdade. E por isso mostra essa resistência. 27 anos de queer, que extraordinário. E por isso eu acho que este é um momento extraordinário. Sim, vão existir momentos em que esta luta pode ir para caminhos que ainda não são previsíveis,
mas são necessários. A Isabela Figueiredo disse-me há dias que estamos a viver uma luta civilizacional, porque a verdade é que os movimentos de extrema-direita na Europa, no mundo, estão a aumentar também. As reações a estas comunidades estão a ficar mais acesas. Do Brasil a tantos países na Europa. Como é que tu olhas para isso? A mim parece-me que é sempre um bocadinho assim, não é? Quando há pessoas que começam a reivindicar um determinado espaço, vêm logo as outras que estão habituadas a ter o espaço todo para elas a dizer, mas agora temos de dividir. Então o meu privilégio. Então agora, exatamente, mas isto era tudo meu. Agora já não podemos dizer Agora, nada, já não podemos ofender, nada. já não se pode ofender. Exatamente, já não se pode dizer nada. Exato, já não se pode dizer nada, que é uma coisa absurda, não é? E portanto, a mim parece-me que isto é absolutamente natural. Natural não é. Infelizmente não é surpreendente. Não é surpreendente, exatamente. Isto faz parte daquilo que alguém fica sem privilégio, ou sentir o privilégio todo para ele, ou sentir tudo para ele e sente logo uma ameaça. Isto não significa que eu não olho para isto com enorme preocupação. O crescimento da extrema-direita, o crescimento de um pensamento conservador, o que está a acontecer, o que aconteceu agora em Itália é avassalador. É avassalador É aqui ao lado. Exatamente. E, portanto, esta Itália ter decretado que os bilhetes de identidade de casais de duas mães só têm o nome da mãe biológica, portanto, retiraram o nome da outra mãe, porque dizem que só pode haver uma mãe. E, portanto, isto é voltar. E isto é um retrocesso. E aqui, há bocado, agora vou ter de me retratar. No sentido em que, se calhar sim, há momentos em que nos impedem, em que voltamos atrás e que há retrocessos. E isto faz-me pensar que nós não podemos parar de lutar. Não podemos parar. E os direitos não estão garantidos. Exatamente. Justamente para estas comunidades todas. Não de todo. Acho que essa é uma palavra com a qual não podemos contar. Direitos garantidos, isso é uma coisa que não existe. E por isso acho que é altamente preocupante e alarmante. E Portugal, que nós sabemos que vai sempre um bocadinho mais tarde, mas vai. Nós sabemos que os partidos de extrema-direita chegam a Portugal um pouco mais tarde, na sua representação no Parlamento, mas é só chegar mais tarde, porque já estão cá. E por isso eu sinto este alarme, esta necessidade de alerta constante e de necessidade de luta para manter, ou não é para manter, é para tentar não perder determinados direitos que já foram conquistados. Foi o que aconteceu agora em Itália, não é? Pronto. E a arte, o cinema, pode fazer parte dessa luta. Claro. E o teu cinema, as histórias que queres contar para a frente, estes temas interessam-te? Eu acho que o cinema que eu tenho feito, ao contrário de outras realizadoras e realizadores, ele não está tão ancorado nas questões queer. Está ancorado nas questões da morte, da perda, e agora talvez não, é um campo para o qual eu quero ir, para a questão da eutanásia. Estás a trabalhar isso na tua próxima longa? Sim, de alguma forma, sem nunca utilizar a palavra. Não por eu ter... Ou seja, portanto, é um filme que está ancorado nesta questão política, porque é uma questão política. É uma questão da vida, mas é uma questão política. Aliás, como lidamos com a morte, a nossa morte e a morte dos outros. Sim, outras pessoas. E quando não nos é permitido decidir o momento da nossa morte, quando estamos num momento de dor, num momento de falência total, torna-se uma questão política. E houve agora um avanço na lei, não é? Extraordinário, claro. Extraordinário, mas que demorou anos e anos e anos e anos. Teve vários vetos do Presidente da República, não é? Como nós todos sabemos. E por isso eu acho que sim, eu acho que o cinema tem, mas eu acredito, para mim, que é importante que ele seja ancorado em questões políticas, em questões que não passam só por questões emocionais, não é? E interessa-te fazer filmes com esse olhar também? Sim, sem dúvida. Eu sei-te feminista. De que forma é que te relacionas com este conceito? Há várias linhas, vários olhares, várias épocas sobre como é que as mulheres, as pessoas se relacionam com a palavra feminismo. O que é que para ti habita nessa palavra? Como é que olhas? Que
como é que vês este movimento e a forma como olhas para o feminismo? Bem, eu acho que o feminismo tem vindo a sofrer uma... É isso, é uma palavra que tem uma grande história, e neste momento há feministas com as quais eu não... Quer dizer, não me revejo de todo num determinado tipo de feminismo. Quer dizer, as linhas de feminismo que determinam que determinadas mulheres não são mulheres é claramente o feminismo com o qual eu não me identifico e que eu acho que traz divisão, e enfraquece-nos. Enfraquece-nos enquanto seres humanos. Verdade. É uma expressão, há uma expressão para isto que é as TERF. Exatamente. Que excluem as mulheres trans. E eu não consigo perceber uma coisa dessas, para mim não faz, quer dizer, acho que nós já passamos por tantas divisões, já passamos por tantas dificuldades, por tantas, quer dizer, a história se olharmos só para a história do que é que foi ser mulher durante anos e anos e anos, a violência imposta às mulheres, a violência das mulheres não poderem escolher, das mulheres não poderem votar, não poderem ter voz, não é? E agora a mulher trans não exatamente. E agora fazer isto a uma mulher, por ser mulher trans e não ser mulher cis, quer dizer, eu não consigo perceber, não consigo entender, e acho que outra vez cria estas tais divisórias e que nos tornam a todos muito mais frágeis. Eu espero viver num mundo onde uma pessoa que quer ser mulher é mulher, uma pessoa que quer ser homem é homem, uma pessoa que se sente e que é. Exatamente. É como se sente. Não é uma questão de... Não é um capricho, claro, agora decidi. Não. Claro. Quem é trans nasceu trans. Exatamente. E foi-se descobrindo, não é? Na sua identidade, que é uma identidade. Exatamente. O mesmo com a pessoa não binária. E por isso... portanto, isto para falar, eu acho que o feminismo em que eu acredito é este feminismo que é sobre os direitos iguais, mas não é só os direitos iguais entre mulheres e homens, lá está. É uma coisa muito mais abrangente entre as pessoas. Se calhar deve haver uma altura, daqui a muitos anos, em que já não é necessário ser-se feminista. Agora, se calhar ainda é. Agora, se calhar... Não, mas eu acho que, agora, para brincadeiras, acho que há aqui esta coisa de... Eu acho que não se pode ser feminista sem ser antirracista, portanto, acho que esta ideia da interseccionalidade é fundamental, não é? Acho que as lutas estão todas profundamente ligadas e, portanto, é nesse feminismo que eu acredito. É um feminismo que está ancorado nas lutas queer, climáticas, antirracistas, antixenófobas portanto, é um movimento que ele tem de ser todo ligado. Não é excludente. Não, ele inclui, ele abraça. Portanto, eu acho que é nisso que acredito, cada vez mais. Eu agora gostava que ouvisses um áudio e que depois o comentasses. Bom, falar sobre a Catarina numa mensagem é quase pior do que fazer um exame de aferição para uma faculdade. É que a Catarina não se resume. A Catarina vive-se. É que para além de ser a pessoa que eu amo, com quem eu partilho a intimidade da vida, é, de longe, a pessoa mais bonita que eu conheci em toda a minha vida. Eu diria que posso correr todos os museus do mundo, atravessar todos os séculos, todas as civilizações e culturas, e nunca encontrarei uma pessoa tão, tão bonita. É assim, a Catarina é assim uma espécie de cometa que passou uma vez no céu, aqueles cometas raros que anunciam nas notícias e que dizem só voltará a passar daqui a não sei quantos séculos. E eu tive a sorte de estar no sítio certo, à hora certa, e ter cruzado o meu olhar com este cometa. Assim, mal vi a luz do cometa a cruzar o céu, pensei, eu quero para mim. Mas a Catarina não é minha. A Catarina não é de ninguém. A Catarina, como todas as pessoas, é de si mesma, e eu diria até que a Catarina é feita da imensidão do mundo. Ela é o mundo e, portanto, viver com a Catarina, para mim, é estar permanentemente em viagem e em contacto com a humanidade. Tenho
Tenho mesmo muita sorte e temos uma vida muito cheia, muito estimulante. E porque o Bernardo me pede para eu deixar uma pergunta à Catarina, e conhecendo eu muito bem a Catarina, imaginando que a vossa conversa deva estar muito poética e elevada, vou deixar uma pergunta pragmática sobre o momento histórico que vivemos, Catarina, assim seguindo um bocadinho as conversas que temos tido. Como é que tu vês neste momento a nossa cidade, a cidade onde vivemos, Lisboa, apesar de eu neste momento estar noutra cidade e tu estares em Lisboa, mas como é que tu vês, o que é que te inquieta, o que é que te preocupa, o que é que te estimula, o que é que tu achas belo também ao mesmo tempo na cidade de Lisboa, que tem mudado muito nos últimos anos. Um abraço a cada e a todas as pessoas que nos estão a ouvir e continuação de boa conversa. Bom, acabámos de ouvir a cineasta Cláudia Varjão, que já aqui esteve. Obrigado, Cláudia, e que é a companheira de vida, o grande amor da Catarina. E a Cláudia aqui retrata desta forma maravilhosa e superlativa a Catarina como um cometa raro, e lança-lhe uma pergunta sobre a cidade em que vive, que vamos ouvir a resposta da Catarina, a que está aqui emocionada na segunda parte da conversa, onde também quer ir mais a fundo, claro, ao amor, este amor de ambas, e este power couple, que na verdade vamos enfrentar isto, é um power couple, duas belíssimas realizadoras e belíssimas pessoas, e como é que um power couple pode ser independente e o chão um do outro simultaneamente. Quero aprender com vocês, e como é que é ainda tão raro a afirmação pública do amor entre duas mulheres. Quero saber de que é que trata o próximo filme da Catarina, já sei um pouco, quero falar um bocadinho mais sobre isso, como é que comenta a crise no país, ir mais a fundo nas várias crises que estamos a viver em Portugal e não só, como é que se imagina daqui a 10 anos, haverá também espaço para ouvirmos algumas das músicas que a acompanham e a poesia que mexe consigo. E vamos até onde esta conversa nos levar. Fiquem desse lado para a segunda parte desta conversa. Boas escutas.